O Estado paga os seus precatórios? O que o Estado vem fazendo para resolver o imbróglio do regime de precatórios? Há solução para o problema dos precatórios? O que a Constituição traz para resolver o problema dos precatórios? O mercado pode contribuir para solucionar o problema dos precatórios? Eu sou Rodrigo Kanayama e essa é a minha nanoclass sobre regime de precatórios. Público e privado. Há diferentes regimes de execução, de cobrança de dívida, de cumprimento de sentença para o público e para o privado. No privado, nós temos o regime comum, que é a execução contra pessoas privadas, que envolve, por exemplo, a penhora de bens. Esse é o regime que está no Código de Processo Civil e é amplamente conhecido por todos aqueles que estão envolvidos, credores, devedores, advogados. No âmbito público, nós temos um regime diferenciado, que é o regime de precatórios. E este regime só é aplicável à fazenda pública, às pessoas jurídicas de direito público e, conforme o Supremo Tribunal Federal, a algumas pessoas de direito privado que tenham relação com o Estado, como é o caso de algumas empresas estatais. Então, nós temos um regime específico que não envolve penhora de bens, porque os bens públicos são impenhoráveis, e o precatório serve para organizar o pagamento dessa dívida judicial, ao contrário do que ocorre na esfera privada, que é possível cobrar e, caso não haja o pagamento, posso compelir o devedor a pagar por outras formas, inclusive por meio de penhora ou expropriação de seus bens, o que não é possível no âmbito público. Precatórios são ouvidos, são lidos todos os dias na imprensa, nos jornais, na televisão. Algum parente já falou para você sobre precatórios. Então está na boca de todo mundo ouve todos os dias ou de forma bastante regular. Mas o que são esses precatórios? Precatório nada mais é do que um ofício encaminhado pelo juízo da execução ao respectivo tribunal. No caso, pode ser um tribunal estadual ou pode ser um tribunal regional federal, não importa, a ideia é sempre a mesma. O ofício precatório, que é encaminhado pelo juízo da execução, informa ao tribunal determinada condenação contra a fazenda pública e o Tribunal de Justiça, ou o outro tribunal, encaminha então o precatório, a informação para a fazenda pública, para que a fazenda pública no futuro venha pagar essa dívida judicial. O precatório encaminhado para o tribunal é inscrito, então, para pagamento no ano subsequente de sua apresentação, se a apresentação ocorreu até o dia 2 de abril de determinado ano. Então, o juízo da execução encaminha este ofício precatório, o ofício precatório chega no respectivo tribunal, se chegar até o dia 2 de abril, até o ano subsequente, o precatório é pago. Para que serve esse precatório? O precatório serve para diversas finalidades. Ao contrário do que todo mundo pensa, que precatório tem como função apenas postergar pagamentos ou criar um calote do pagamento dos credores, o precatório tem como função primordial de organizar as finanças públicas. Ou seja, o Estado saberá quanto terá de pagar desta dívida judicial no ano subsequente, quando o próximo orçamento estiver vigente. Então, a primeira ideia, a primeira finalidade do precatório é organizar este pagamento para o ano subsequente, para que a Fazenda Pública não seja pega de surpresa e tenha que pagar imediatamente esta dívida judicial. Então, o regime contra a Fazenda Pública é sempre de precatórios para fim de organizar o pagamento para os anos subsequentes. Mas não só isso. O precatório serve também para impedir a advocacia administrativa, que é um crime contra a administração, ou seja, evitar que haja privilégio de alguns credores contra outros credores, que alguns recebam antes de outros, ou que alguns recebam e outros nunca venham a receber. Então a ideia é sempre ter uma ordem cronológica para o pagamento dos precatórios, a fim de evitar essa advocacia administrativa. E a partir também desta mesma ideia, pretende-se garantir
a vigência do princípio da impessoalidade, que é um dos princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição. Ou seja, tentar tratar, o dever de tratar, a todos de forma igual, sem qualquer privilégio de um contra outro. Ou seja, o precatório, sendo recebido em determinado momento, será pago antes de outros precatórios que vierem mais tarde. Então, a ideia é garantir que haja aí um pagamento sempre na ordem correta, cronológica, justa, para não haver privilégio de um contra o outro. A despeito de o regime de precatórios ser um regime muito adequado ao pagamento das dívidas pela fazenda pública, o problema não é o regime jurídico em si, mas sim o que os governos fazem dele. O que nós estamos observando em diversos entes federativos é um acúmulo de dívidas judiciais, por vários motivos. Talvez porque em determinado momento tenham ocorrido muitas decisões judiciais contra a fazenda pública, ou porque talvez os governos não venham pagando corretamente e no tempo certo essas dívidas judiciais, esses precatórios. Com o acúmulo dessas dívidas, e justamente porque não existe uma obrigação constitucional ao pagamento anual, é somente um possível pagamento e não um pagamento impositivo, o que acontece é que essas dívidas vão se acumulando, vão sendo deixadas para os próximos governos e os próximos governos tentam resolver o montante da dívida. Há estados que podemos observar acúmulos de mais de uma década de dívidas de precatórios, ou seja, pessoas que ganharam ações contra o Estado há 20, 25 anos e até o momento não obtiveram os recursos que eram devidos a essa pessoa, por vários motivos. Por motivos de desapropriação, por motivo de um pagamento de um benefício remuneratório de um servidor público, por uma questão relacionada à responsabilidade civil da administração pública. Um caso, por exemplo, de um acidente que tenha ocorrido no passado, as pessoas propuseram ações judiciais e até hoje não obtiveram a sua devida indenização, o seu devido pagamento, porque os governos demoraram muito para pagar esses precatórios. O que vem ocorrendo desde 2009, especialmente, até hoje, é uma tentativa, por meio de várias emendas constitucionais, de pagar o impagável, ou seja, o valor está tão alto, está tão volumoso, que está difícil para que as fazendas públicas possam pagar toda a dívida da forma como ela foi calculada no passado. As emendas constitucionais propuseram saídas diferenciadas, algumas, por exemplo, prevendo parcelamento de pagamento, outras, acordos diretos, permitindo que o credor receba antes se eu conceder um desconto, e outras mesmo permitiram até que houvesse a negociação de precatórios com terceiros, a chamada cessão de crédito, que é até um Instituto do Direito Civil. Você cede o crédito para um terceiro, esse terceiro passa a ser o credor e o antigo credor recebe um valor menor. Então, várias saídas foram buscadas para resolver esse montante de precatórios. Mais recentemente surgiu uma nova modalidade que pode ser, inclusive, uma modalidade interessante para aqueles privados, aquelas pessoas privadas que têm pretensão de celebrar contratos com o Estado. Porque o precatório, desde que haja regulamentação, poderá ser utilizado para pagamento, por exemplo, de outorgas de serviços públicos. Em caso de concessão, por exemplo, será possível utilizar o precatório, que pode ser da própria empresa ou pode ser de um terceiro, para pagar essas outorgas de serviço público. Então, embora nós tenhamos uma situação que é uma situação inusitada, porque houve um acúmulo de dívida que não se pagou porque não se quis, ou porque não se pagou porque não havia dinheiro, mas normalmente é porque não havia uma vontade política para realizar o pagamento. Então, nesse caso, foram sendo encontradas outras soluções por emenda constitucional, a fim de tentar sanar, ou apenas em parte, sanar esse problema para os próximos anos. Se eu fosse apostar, eu não diria que teremos uma solução num prazo médio. Eu diria que o prazo para resolver o problema será em torno de 10 ou 15 anos. Mas, de todo modo, nós temos aí algumas saídas possíveis jurídicas que estão previstas na Constituição por emendamento, mas que ainda não se provaram serem efetivas. Vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa longuíssima novela dos precatórios.
E será que nós estamos classificando adequadamente a dívida de precatórios? Atualmente, precatório é despesa primária, é um pagamento comum que a Fazenda Pública faz. É simplesmente um pagamento decorrente de decisão judicial. Mas será que não seria interessante nós classificarmos essa despesa como dívida pública efetivamente, da forma como ela realmente é, dívida pública? Isso permitiria que o Estado passasse a tratar o precatório como qualquer dívida pública, inclusive permitindo ou facilitando a negociação dessa dívida para que houvesse, então, uma redução do passivo. Então, nós precisamos pensar nessas saídas que envolvem alterações normativas, mas que podem ser bastante úteis para resolver o problema permanentemente. Enfim, nós temos que resolver um problema que vem se acumulando há anos, há décadas. E se não resolvermos num curto prazo, no futuro, o Estado não terá mais como pagar essas dívidas. Essas soluções que eu acabei de falar são algumas que foram apresentadas desde 2009. E desde 2009, a despeito de só terem se passado um pouco mais de uma década, 14, 15 anos, muita coisa ocorreu desde 2009 e muitas coisas aconteceram em matéria de precatórios. Então, nós tivemos um regime lá da emenda 62, depois nós tivemos o Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional aquele regime da emenda 62, em grande parte. Depois nós tivemos as emendas 94, 99, tivemos a emenda 100, 102 em matéria de finanças públicas. Recentemente tivemos a emenda 113, 114. Depois tivemos a emenda 126, que fez uma alteração muito pequena recentemente. Mas as principais emendas que se relacionam a precatório, especificamente, não a todas as finanças públicas, como as outras que eu mencionei, são as emendas 62, a emenda 99, a emenda 94, 99, a emenda 113, 114 e a emenda 126. São essas emendas aí que são importantíssimas para conhecer o tema de precatórios. Em cada uma dessas emendas foram sendo gestadas medidas para combater o acúmulo de precatórios. Então, a ideia era encontrar soluções que, às vezes, eu diria que soluções nem muito bonitas do ponto de vista de quem deve, né? Porque são as pessoas que devem, que fazem as próprias regras para o pagamento, mas talvez sejam as únicas soluções possíveis para resolver o imbróglio atual. Ou seja, encontrar formas de convencer, inclusive, os credores antigos de receberem valores menores do que eles recebiam há anos atrás. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Ou seja, como vamos resolver o problema convencendo também os credores a receber menos. Uma proposta recente que vem sendo debatida nos meios governamentais e, de certa forma, acadêmicos, com relação à classificação da dívida de precatórios. Atualmente, a dívida de precatórios é simplesmente uma dívida judicial, ou seja, entra como no cálculo da despesa primária e é uma mera despesa como se fosse qualquer outra despesa do orçamento. Então, uma despesa de serviço público acaba se igualando à despesa de precatório. Talvez esse seja um erro que já tinha sido constatado no passado, ou seja, a própria classificação da despesa já cria um imbróglio para pagamento de precatórios. O que vem sendo debatido é que o precatório seja incluído numa classificação um pouco diferente, que é o da dívida pública, ou seja, transformar efetivamente o que o precatório já era, dívida pública, dando mais facilidade, mais maleabilidade para que ocorra o pagamento de precatórios em valores até muito superiores, porque ele passa a ser considerado como dívida pública. Eu vou deixar essa discussão mais para frente, porque ela é um pouco mais complexa e muito recente. Voltaremos aos outros pontos que nós programamos para esta aula. Como eu disse, há várias soluções para receber o crédito precatório. Então, os credores agora possuem saídas que foram criadas dentro do texto constitucional. Posso discordar dessas saídas, mas ao menos nós temos algumas. Uma das saídas que vem sendo bastante utilizada e várias pessoas são procuradas por empresas especializadas é a cessão de precatórios. Ou seja, a pessoa tem um crédito contra a Fazenda Pública, contra o Estado, e cede este crédito, é uma cessão de crédito, para um terceiro, que, entre aspas, está comprando este crédito. Essa pessoa, então, ela recebe um valor adiantado desta pessoa que compra
normalmente o valor muito menor do valor calculado pelo Estado, e este comprador, ou seja, o cessionário, utilizará esse crédito para uma outra finalidade. Ele pode utilizar esse crédito para um futuro recebimento contra a Fazenda Pública, ou ele pode utilizar para compensação tributária, que seria, por exemplo, a utilização do crédito para, entre aspas, novamente, pagar tributos, né? Ou seja, está havendo uma compensação tributária, ou mesmo, como eu falei há pouco, ele pode utilizar esse precatório para o pagamento de outorgas perante o poder público, outorgas e serviços públicos perante o poder público. Então, o comprador, né, que é o cessionário, tem várias saídas também, tem várias soluções para utilizar esses precatórios. A pergunta se vale a pena ou não, se é interessante para o credor ou não, a cessão deste precatório. No caso, o credor originário, né? Se é interessante para o credor originário ceder esse precatório para um terceiro. Depende. Às vezes, o crédito é muito recente e, portanto, terá um longo caminho até ser pago. Então, o credor terá que fazer uma análise de custo-benefício a fim de determinar se é interessante financeiramente para ele ceder esse precatório ou manter esta dívida até que venha o pagamento. O problema é que, às vezes, essa dívida pode levar mais de uma década para pagamento. Então, pode ser vantajoso para o credor original fazer a cessão de crédito para terceiros, receber um pagamento muito menor, talvez 30% do crédito, 40% na melhor das hipóteses, e utilizar esses recursos para uma outra finalidade. Mas é uma questão muito pessoal. A pessoa que deverá avaliar junto ao seu profissional, um advogado, uma advogada, para determinar se realmente é válida essa troca entre um dinheiro que está lá, um valor menor, e o crédito que ele tem para receber. Eventualmente, ele mesmo pode utilizar para alguma finalidade que ele pretende, né? Por exemplo, o credor originário pode ter uma empresa. O credor originário pode estar participando de algum processo de concessão de serviços públicos e pode utilizar também esses créditos para esses fins. Até mesmo a jurisprudência vem admitindo a penhora desses precatórios, ou seja, a permitir que se entregue em garantia numa dívida fiscal para a futura utilização em quitação de dívidas tributárias. Então, são várias saídas que são possíveis dentro do direito público, mas também dentro do direito civil. O direito civil, aí, nesse caso, se aplica a essas relações obrigacionais que a pessoa possui para com o Estado. Então, são várias saídas que são possíveis, mas é sempre preciso consultar alguém que seja de sua confiança, até para evitar que haja um prejuízo futuro e a pessoa venha se arrepender de uma negociação que tenha feito no passado. Entre as soluções possíveis para os credores é a compensação, como falei há pouco. No entanto, a compensação sempre depende de regulamentação do ente federativo que pretende fazer a compensação. Mesmo, na verdade, qualquer outra modalidade que é prevista na Constituição, com algumas exceções, dependem de regulamentação do ente federativo que realizará, então, a extinção da obrigação. Então, não é a qualquer momento. O credor que fará a operação com o Estado, por exemplo, terá que aguardar os decretos e os editais que são publicados para poder se programar. Não é a qualquer momento, porque a Fazenda Pública se programa para realizar essas operações a fim de não impactar o caixa do Estado ou causar algum prejuízo a outros credores, né? Alterando, por exemplo, a ordem de pagamento. Então, é preciso sempre aguardar os decretos que são publicados normalmente uma vez por ano, ou às vezes até um pouco mais, mas é preciso sempre ficar atento a essas publicações. A criação de um fundo de pagamento de precatórios é uma solução possível, mas, na minha opinião, inviável, porque o tamanho da dívida de precatórios só cresce todo ano, ou seja, não haveria dinheiro suficiente para haver o pagamento pontual. Sinal amarelo foi o adiamento do pagamento das dívidas de precatórios pela União. A União, historicamente, sempre pagou os precatórios em dia, nunca atrasou. Pela primeira vez na história, desde a Constituição de 88,
houve atraso do pagamento por emenda constitucional, ou seja, criou-se um gatilho que limitaria, quando atingido, limitaria o pagamento dos precatórios, postergando-os para o ano subsequente. Me parece que esse é o sinal amarelo que mostra que o Estado, neste momento, tornou-se insolvente, ou potencialmente insolvente, porque está adiando o pagamento das dívidas judiciais. Para o credor de precatório, tornou-se muito temerário ser um credor, porque passou a não ter mais certeza do seu recebimento. A criação de um fundo que seja alimentado, por exemplo, com recursos de concessão de serviços, ou de concessão de frequências, ou com outra fonte de recursos que seja pública, levanta também mais uma dúvida quanto à solvência do Estado. Ou seja, o dinheiro não viria mais dos impostos, das contribuições tributárias, mas sim de recursos que não são regulares, que são receitas esporádicas e que vêm de venda do patrimônio, porque quando você faz a concessão da frequência, por exemplo, se está concedendo o uso do patrimônio do Estado para um privado. E esta concessão não é regular, ela acontece de décadas em décadas, então não é tão simples assim de haver o uso desses recursos. Me parece que uma das soluções possíveis para resolver ou tentar resolver a dívida de precatórios é criar vários mecanismos que permitam que o credor de precatórios possa utilizar o seu crédito para outros fins, inclusive entre pessoas privadas. Talvez até mesmo criando fundos de investimento em precatórios, como algumas instituições financeiras fazem. Criam fundos que, entre aspas, adquirem os precatórios, ou seja, são cessionários de precatórios, pagam o credor originário e depois, no futuro, recebem os recursos com pagamento de dívida. E aí o precatório realmente se torna uma dívida pública. Ele não é atualmente e contabilmente considerado como dívida pública, mas deveria ser e seria muito mais bem tratado se assim fosse como um título da dívida pública, por exemplo, em que uns fundos privados, fundos de investimento, por exemplo, passem a comprar e vender esses títulos como se fosse algo muito corriqueiro. Há outras propostas que são bastante interessantes, que vêm crescendo no seio do Congresso Nacional, especialmente a securitização desses créditos, ou seja, a criação de produtos financeiros que permitam a negociação diária com segurança para os credores, a fim de, pelo menos, reduzir o prejuízo para aqueles que eram credores ordinários. A securitização é uma saída também, como é a securitização da dívida ativa dos entes federativos. É uma das possibilidades, ou seja, permite que as empresas, as corretoras, as securitizadoras atestem a validade, a segurança, a garantia desses valores para futuro pagamento por um terceiro, ou seja, se torna realmente um produto financeiro. Essa é uma outra possibilidade que não exclui as demais sobre as quais eu falei. Então, existem várias saídas que podem ser refletidas, só que são saídas legislativas e que demandam tempo e talvez um esforço político daqueles que querem resolver o problema. A questão é que, politicamente, o pagamento de precatórios não traz nenhum bônus para aquele que paga em dia precatórios, porque as pessoas não veem o pagamento precatório, elas veem se presta um serviço público, as pessoas veem se realiza-se uma obra pública, mas não veem o pagamento precatório. Então, politicamente, é neutro. Não pagar precatório não interessa. Então, é preciso encontrar outras soluções para que se resolva esse imbróglio nos próximos anos. Trata-se, inclusive, de uma forma de reconhecer a necessidade de maturidade com relação a esse assunto tão difícil, Ou seja, precisamos tratar de precatórios de forma madura, de forma responsável e, eventualmente, tratá-los como se fossem produtos financeiros. Mas essa é apenas uma das saídas, não excluindo as demais, obviamente. Precisamos reconhecer que o Estado pode oferecer soluções para o imbróglio dos precatórios. Como disse há pouco, o Estado pode facilitar o acesso às ferramentas, poderá permitir, incentivar que elas sejam utilizadas pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores, pelos agentes da Fazenda Pública, pelos administradores públicos. Então é preciso realmente tratar o assunto de forma responsável e profissional. Ou seja, nós precisamos
de regras jurídicas, precisamos de um processo educativo das pessoas para que elas passem a tratar esses precatórios, e que o mercado passe a tratar esses precatórios de forma diferente do que tratava no passado. No passado era apenas um estorvo, ou seja, apenas algo para se pagar no futuro. Ninguém sabia exatamente o que era um precatório. Hoje, por causa desses problemas que os precatórios causaram por todos esses anos, houve a necessidade e há necessidade de criação de novas saídas, novas soluções, novas ferramentas, e não apenas criá-las no direito, criá-las na Constituição especificamente, mas orientar as pessoas, mostrar a elas que elas podem usar dessas ferramentas, usar desses novos instrumentos perante o mercado. Ou seja, o mercado tem interesse porque pode se tornar um produto financeiro que seja interessante para muitos e para muitas empresas e pessoas. Então, nós temos que incentivar que isso venha a acontecer. É uma solução viável, é uma solução possível, mas depende de uma boa vontade dos governantes em todos os âmbitos. Não apenas no âmbito federal, que cria as normas, mas também no âmbito estadual e no municipal para que implementem essas regras. Então, é possível criar soluções no futuro para que haja uma quitação, ou pelo menos uma redução deste passivo. Atualmente, muitas saídas para precatórios, também existem saídas para a dívida ativa, aí o contrário, ou seja, o credor é o Estado, mas precisamos que haja boa vontade política dos agentes públicos para que resolvam esse problema, tanto da dívida de precatórios quanto as dívidas tributárias que hoje existem, para equilibrar o Estado. Então, seriedade em primeiro lugar e profissionalismo é que nós precisamos neste momento de todos os agentes envolvidos, sejam agentes privados e públicos, e o mercado se encarregará de ajudar a solucionar o problema. Uma das saídas que é apenas um paliativo é o pagamento parcelado. O pagamento parcelado empurra essa dívida para frente, deixando então um montante para um pagamento posterior e às vezes até ao diferimento desse pagamento para que ele ocorra muitos anos depois, mas na verdade só estamos empurrando o problema com a barriga, ou seja, estamos deixando que o problema fique para o futuro e o pagamento ocorra com juros e correção para muitos anos após. Por isso que o parcelamento, ou o pagamento diferido não resolve o problema. Nós precisamos de uma solução que realmente seja real e que permita que haja interesse também das pessoas privadas para solucionar esses problemas. E como a advocacia pode contribuir para solucionar o problema? A advocacia vem atuando em todas as frentes. Atua para os seus clientes, mas também, ao mesmo tempo, atua para tentar criar regras ou sugerir regras para resolver o problema de forma definitiva ou pelo menos para os seus clientes. Mas é importante que a advocacia participe ativamente estudando essa questão a fundo e oferecendo soluções dentro do que já existe. Então, nós temos opções que estão previstas na Constituição, algumas em normas estaduais ou até mesmo municipais em alguns aspectos, mas é preciso se atentar a essas saídas. Então, é preciso que toda advocacia que esteja de alguma forma envolvida no assunto, que tenha clientes que tenham crédito para receber, esteja sempre atualizada com esses assuntos, a fim de oferecer para os seus clientes uma saída para o problema e também contribuir para com os órgãos públicos, oferecendo também soluções que possam ser úteis e que no futuro possam trazer frutos.